nunca fui alguém que acreditava no sobrenatural. Sempre achei que essas coisas fossem invenções para vender filmes ou assustar crianças. Mas tudo mudou há alguns meses. Tudo começou com a paralisia do sono. Se você nunca passou por isso, considere-se sortudo. É como acordar dentro de um pesadelo. Seu corpo está imóvel, mas sua mente está acordada, consciente e presa. Você sente uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando te sufocar. Na primeira vez que aconteceu, eu achei que estava morrendo. Era uma noite comum. Eu tinha trabalhado até tarde e ido para a cama exausto. Estava no meio de um sonho estranho quando despertei e de repente abri os olhos, mas meu corpo não respondia. Tentei gritar, mover os dedos, qualquer coisa, mas nada acontecia. A única coisa que eu podia fazer era olhar ao redor do quarto. Foi então que eu o vi. No canto do quarto, uma figura pequena, de cerca de 1,20 metros, estava parada, imóvel, apenas me observando. Era uma criança, ou pelo menos parecia ser. A luz fraca da rua entrava pelas cortinas, iluminando o suficiente para que eu pudesse notar detalhes. Ele tinha o rosto deformado, como se um lado da cabeça estivesse amassado. Seus olhos estavam fixos em mim, sem piscar. Eu quis acreditar que era um sonho, uma alucinação causada pela paralisia, mas parecia tão real. O silêncio no quarto era esmagador. Eu podia ouvir minha própria respiração curta e ofegante enquanto aquele ser permanecia ali, parado, como se estivesse esperando algo. Depois do que pareceu uma eternidade, ele começou a se mover. Lentamente, deu um passo em minha direção. Meu coração disparou, e um pavor gelado tomou conta de mim. Foi quando, de repente, meu corpo se soltou, e eu pude me mover novamente. Num impulso, me sentei na cama, suando e respirando como se tivesse acabado de escapar de um afogamento. Olhei ao redor, mas o quarto estava vazio. A figura havia desaparecido. Tentei me convencer de que era apenas um pesadelo, um truque da minha mente. Mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu. Naquela noite, eu mal preguei os olhos. Eu ainda não sabia, mas aquele era apenas o começo. Depois daquela noite, eu tentei seguir em frente, fingir que nada havia acontecido. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. O incidente da paralisia do sono se repetiu na semana seguinte, e foi pior. Dessa vez, eu acordei no mesmo estado, preso no meu próprio corpo. Mas agora, ele estava mais perto. A figura não estava mais no canto do quarto. Ela estava ao lado da minha cama, quase ao alcance das minhas mãos. Eu pude vê-lo com mais clareza. Era definitivamente um garoto, talvez uns 8 ou 9 anos, mas sua aparência era perturbadora. A cabeça amassada, como se tivesse sido esmagada, parecia impossível de ignorar. Seu rosto estava parcialmente coberto por sombras, mas o pouco que eu vi era suficiente para me arrepiar até a alma. Ele não falava, mas eu sentia que queria. Era como se seus olhos buscassem os meus, como se precisasse me dizer algo. No entanto, a paralisia me mantinha em silêncio. Quando ele se inclinou um pouco mais, senti uma pressão crescente na minha cabeça, como se algo invisível estivesse tentando me esmagar. De repente, uma voz ecoou na minha mente. Não era alta, mas era clara, como se alguém estivesse falando diretamente dentro do meu cérebro. Querido David. A frase ecoava como um sussurro interminável, repetido várias vezes. Foi o som que me libertou. Como na vez anterior, meu corpo finalmente reagiu, e eu despertei. Dessa vez, pulei da cama, quase tropeçando enquanto corria até o interruptor. Quando acendi a luz, o quarto estava vazio. Tentei racionalizar. Talvez estivesse lendo muito sobre essas coisas ou vendo filmes demais. Talvez fosse o estresse do trabalho. Mas então, algo aconteceu que me fez duvidar de qualquer explicação lógica. No dia seguinte, enquanto estava no trabalho, o computador do escritório começou a agir de maneira estranha. A tela piscava. Em um momento de calma, uma palavra apareceu em um arquivo que eu tinha deixado aberto. Não havia ninguém mais na sala. David! Meu coração gelou. Talvez fosse uma coincidência, pensei, mas coincidências têm limites. Aquela palavra parecia um aviso, uma provocação. Voltei para casa naquela noite com um misto de medo e curiosidade.
Passei horas pesquisando na internet sobre paralisia do sono, espíritos, assombrações. Foi aí que encontrei histórias semelhantes, relatos de pessoas que afirmavam ter sido visitadas por querido David. Muitas delas tinham algo em comum. Sempre começava com paralisia do sono e visões. Em algumas, David parecia apenas observá-las, mas em outras, ele interagia de maneiras mais sinistras. E havia uma regra em particular que me chamou a atenção: nunca faça mais do que 2 perguntas. Ainda incrédulo, decidi que precisava de respostas. Então, naquela noite, fui dormir com uma mistura de determinação e terror, esperando por outro encontro. Eu fui dormir naquela noite com o coração disparado. Uma parte de mim queria respostas, outra, bem maior, queria que aquilo simplesmente parasse. No entanto, David não parecia interessado em me dar essa escolha. Foi quase como se ele estivesse esperando. No momento em que adormeci, a paralisia veio. Mas, dessa vez, foi diferente. Não era só o peso no peito ou a incapacidade de me mover. Havia uma presença, algo intangível, mas real. Quando abri os olhos, ele estava lá, mais perto do que nunca, de pé ao lado da minha cama. Seu rosto amassado parecia mais nítido na penumbra. E havia uma expressão nele que eu não conseguia decifrar. Era como se estivesse esperando algo. Como se quisesse que eu fizesse algo. E então, ele falou. Não com a boca, mas com aquela mesma voz que parecia ecoar dentro da minha mente. Querido David, você tem perguntas? Eu hesitei. Não sabia se deveria responder. Lembrei-me do que li nas histórias. 2 perguntas. Apenas 2. Eu não sabia por onde começar. O que você pergunta para um espírito com uma cabeça deformada que aparece ao lado da sua cama? Ainda assim, as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor. O que você quer? A pergunta ecoou no ar, e David inclinou a cabeça de um jeito quase infantil, mas profundamente perturbador. Sua resposta foi curta, mas carregada de um significado que eu ainda não compreendia. Justiça! Meu coração parecia querer saltar pela boca, mas eu me forcei a continuar. Eu tinha mais uma pergunta. Apenas mais uma. Como você morreu? Por um instante, o quarto ficou mais frio, como se todo o calor tivesse sido sugado para fora. David recuou um pouco e, por um momento, achei que ele não responderia. Mas então, ele falou. Uma prateleira caiu. Na minha cabeça, a voz era mais sombria dessa vez, cheia de algo que parecia raiva, mas também tristeza. As palavras reverberaram na minha mente enquanto a figura começava a se desvanecer, como fumaça sendo levada pelo vento. Quando acordei, meu corpo estava suado e tremendo, mas eu estava sozinho. Era isso, pensei. 2 perguntas. Tudo tinha terminado, mas eu estava errado. Na noite seguinte, acordei novamente na paralisia, e ele estava lá. A diferença era que, dessa vez, ele não estava apenas olhando. Você quebrou a regra. Eu não entendi no momento, mas então me lembrei. Depois que perguntei como ele morreu, algo me escapou. Eu tinha perguntado como você morreu. Em seguida, onde isso aconteceu? Eu fiz 3 perguntas. David avançou um passo, e eu juro que vi algo se mexer no canto do quarto. Algo que não era humano. As luzes da casa começaram a piscar, e o quarto parecia ficar mais escuro do que deveria. Meu instinto me dizia que as coisas estavam prestes a piorar, e foi exatamente isso que aconteceu. Desde o momento em que percebi que havia quebrado a regra, minha vida se tornou um pesadelo. O clima na casa mudou completamente. Até mesmo durante o dia, o ar parecia denso, carregado, como se algo invisível estivesse me observando de perto. As manifestações começaram pequenas. No início, eram barulhos leves, um arrastar de móveis, passos distantes ecoando no corredor. Mas, com o passar dos dias, as coisas se tornaram mais intensas. Uma noite, enquanto assistia à TV na sala, ouvi um som distinto vindo da cozinha. Era como se algo tivesse caído no chão. Quando fui verificar, todos os armários estavam abertos, e os pratos que estavam empilhados sobre a pia estavam espalhados pelo chão. Tentei me convencer de que talvez fosse minha própria distração, mas, no fundo, sabia que não era isso. Algo estava brincando comigo. Então, começaram as aparições. Estava deitado na cama,
tentando dormir, quando ouvi aquele som familiar, a voz de David, baixa, quase um sussurro, chamando o meu nome. Quando abri os olhos, ele estava lá, ao pé da cama. Mas não era mais como antes. Sua figura parecia mais sólida, mais real, e seus olhos, aqueles olhos pareciam cheios de uma raiva fervente. Você quebrou a regra, Ada. Ele estendeu a mão em minha direção, e, por um segundo, achei que ele ia me tocar. Mas, em vez disso, ele simplesmente desapareceu. A sensação de alívio durou pouco. As coisas na casa começaram a se mover sozinhas. A poltrona na sala balançava lentamente, mesmo que todas as janelas estivessem fechadas. As luzes piscavam, mas, quando chamei um eletricista, ele disse que não havia nada de errado com a instalação. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, percebi algo na janela da cozinha. No vidro embaçado pelo vapor, havia uma marca, como se uma mão tivesse passado por ali. Mas não era uma mão comum. Os dedos eram finos, longos demais para pertencerem a um ser humano. Cada noite que se passava, a situação ficava mais insuportável. Eu sabia que estava sendo punido, mas não sabia como acabar com isso. Foi então que comecei a ter aqueles sonhos. David aparecia neles, sempre no mesmo lugar, um corredor escuro, iluminado apenas por uma luz fraca ao fundo. Ele me encarava de longe e, mesmo sem falar, eu sabia que queria que eu o seguisse. Havia algo que ele queria que eu visse, algo que ele precisava que eu soubesse. Mas eu estava apavorado demais para seguir. Na noite seguinte, o sonho veio novamente. Desta vez, quando hesitei, David se aproximou rapidamente, sua cabeça amassada e deformada ainda mais grotesca na escuridão. Você precisa ver, Ada. Acordei com um sobressalto, meu coração disparado. O que ele queria? E, mais importante, o que aconteceria se eu não obedecesse? Eu não sabia o que era mais aterrorizante: continuar ignorando os sinais ou me submeter ao que David estava tentando me mostrar. A sensação de ser observado crescia a cada dia. Senti que algo terrível estava prestes a acontecer e que eu estava ficando sem tempo. As noites tornaram-se insuportáveis. O som de móveis se arrastando, passos que ecoavam pelos corredores, e aquela voz familiar chamando meu nome tornaram o simples ato de dormir um desafio impossível. Cada vez que fechava os olhos, eu via David. Ele ficava mais próximo a cada sonho, mais intenso, mais presente. Foi na terceira noite consecutiva sem dormir que percebi que não tinha escolha. Ele não iria embora até que eu o seguisse. Então, naquela noite, me entreguei ao sono, sabendo que o sonho viria novamente. E veio. O corredor estava lá, como sempre, estreito, úmido, com as paredes cobertas por manchas escuras. A luz fraca no final tremulava, como uma vela prestes a se apagar. Desta vez, David não estava parado ao longe. Ele estava ao meu lado, seus olhos fundos e deformados fixos nos meus. Siga-me, Ada. Sem falar, comecei a andar atrás dele. A cada passo, o corredor parecia se estreitar, as paredes pareciam se aproximar, como se quisessem me engolir. O som de pingos de água ecoava ao longe, e o ar ficava mais denso, quase irrespirável. Quando chegamos ao fim do corredor, David parou diante de uma porta. Ela era velha, de madeira escura, com uma maçaneta enferrujada. Ele olhou para mim. Pela primeira vez, percebi algo em sua expressão além de raiva, algo que parecia ser dor. Está aqui. Com as mãos tremendo, alcancei a maçaneta e a girei. A porta se abriu com um rangido que parecia cortar o silêncio como uma faca. O que vi lá dentro me fez congelar. Era um quarto pequeno, com paredes cobertas de estantes lotadas de livros e brinquedos antigos. No centro, havia uma cama de criança e, sobre ela, uma figura coberta por um cobertor fino. David apontou para a cama, e eu entendi o que ele queria que eu fizesse. Com passos hesitantes, me aproximei e puxei o cobertor. Debaixo dele estava o corpo de uma criança, pequeno e frágil, com a cabeça amassada, exatamente como a de David. O cheiro de morte enchia o ar, e meu estômago se revirava. Mas o pior foi perceber que ele não estava sozinho. Ao lado da cama, alinhados no chão, estavam outros corpos, todos de crianças. Algumas estavam em um estado de decomposição avançado,
outras pareciam recém-colocadas ali. David se virou para mim. Sua voz agora um sussurro carregado de raiva e tristeza. Eles nunca ouviram, nunca seguiram as regras. De repente, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo, e as luzes começaram a piscar. As crianças no chão começaram a se mover, seus corpos contorcidos emitindo sons guturais. Agora você é parte disso, Ada. Acordei gritando, meu corpo coberto de suor frio. O quarto estava escuro, mas senti que não estava sozinho. O reflexo na janela mostrou o que eu temia. David estava lá, parado ao meu lado, com seu sorriso deformado. Naquela noite, percebi que havia algo que ele queria de mim. Algo que eu ainda não tinha entendido, mas eu sabia de uma coisa. A partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma.